Com vocês, vamos iniciar nosso painel Data for Good. Vou chamar ao palco Fernanda Bornhausen e o Andrew Means, que é o nosso empreendedor social serial. Tá bom? A Jaqueline Buxted. E vem também o outro que aí o Fábio já facilitou, Fábio Santos. Vem para o palco também. Com a Jaque e com o Fabinho, diferente do que o Edgar falou, não vou falar o sobrenome de ninguém, né? A gente aqui é pelos apelidos. Eles estão aqui para trazer esse tema conosco. Da mesma forma que a gente trouxe o tema da tecnologia para impacto social em 2010, né? Quando a gente teve essa ideia lá e chegou aqui depois de 8 anos, e nós estamos falando de tecnologias exponenciais, vamos pensar o que está por trás de tudo isso. Vamos pensar o que tem por trás de todas essas tecnologias que estão revolucionando e mudando esse mundo que a gente vive, mudando principalmente o nosso comportamento. Dados. E os dados são nossos. Os dados são de cada um de nós. Os dados são do coletivo. E aí, o que nós fazemos com eles? Da mesma forma que a gente provocou vocês sobre o uso da tecnologia, a gente provoca sobre o uso dos dados. O que nós queremos com eles? Como é que nós conseguimos causar mais impacto? Como é que nós conseguimos resolver problemas sociais históricos? E a gente está aqui para discutir isso hoje, com o Andrew, que lidera e que trouxe uma alma para esse movimento no mundo, né? Ontem ele fez uma bela explanação para nós sobre o que os dados estão conseguindo para resolver problemas sociais históricos e sérios. Ele mesmo tem casos de, por exemplo, vocês imaginam que o tráfico de pessoas, o tráfico humano é um dos maiores problemas mundiais? Vocês sabem que com dados, o Andrew e todo um grupo conseguiu endereçar essa causa de uma forma muito mais efetiva? Tráfico de pessoas é uma coisa muito séria, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, vai conversar com eles um pouquinho sobre o propósito de cada um, por que acreditam que dados podem nos ajudar a dar um salto, a resolver problemas sociais históricos, a trazer para nós uma outra sociedade. E aí fica aquela provocação, vamos usar os dados para o bem ou vamos deixar os nossos dados ser usados de qualquer jeito? Fica essa provocação aqui, a conversa é sobre isso, cada um vai falar aqui um pouquinho e depois a gente vai abrir para as perguntas. A gente estimula que vocês façam as perguntas pelo WhatsApp, que a gente possa fazer essa conversa aqui com a interação de todo mundo que está aqui. E, gente, essa galera maravilhosa que está online, né? Todo mundo aqui pode participar. Eu vou começar aqui com o Andrew, para que ele nos diga um pouquinho, na prática, o que é o Data for Good, o que está acontecendo aí nos Estados Unidos e no mundo, Andrew, e qual é o teu propósito com isso. Obrigada por estar aqui conosco. So, Data for Good, I think, is a very exciting movement that we're seeing take hold all over the world. Que tomou conta do mundo todo. Já uma das coisas que faz o Data for Good muito singular é justamente essa ideia de pegar a ciência de dados, o uso de dados, a análise de dados, e que têm sido adotados por empresas no setor privado e canalizar essas mesmas tecnologias e metodologias para um impacto social, para os problemas sobre os quais nós nos preocupamos, com os quais nos preocupamos. Esse movimento começou nos Estados Unidos há 7, 8 anos e também em diferentes pontos do mundo, em diferentes momentos. E o que a gente tem visto é que o movimento geralmente começa com um pequeno grupo de pessoas que se reúne, muito semelhante a esse evento aqui. Pessoas que se reúnem, que veem a promessa e a possibilidade da tecnologia de dados resolvendo problemas sociais e que trabalham juntos para fazerem isso, para aplicar esse tipo de tecnologia, esse tipo de dados de formas novas e inovadoras. E nós vemos a emergência de empresas, empreendimentos sociais e organizações que estão comprometidas não só a nível individual, mas também a nível institucional, usando os dados para o bem, Data for Good. E são empresas do setor privado, e falamos ontem também sobre a filantropia de dados, as empresas se abrindo e dando acesso aos seus dados para causarem um impacto social.
E começamos a ver também a emergência de sistemas e de infraestrutura, novas maneiras de tornar mais fácil para as organizações e indivíduos de usarem os dados para o bem. Então, é um movimento muito bacana. Me sinto muito felizardo por poder fazer parte disso já nos últimos 8 anos. E há tantas coisas que os dados podem fazer, que vão ter impacto, há tantos problemas que os dados podem nos ajudar a solucionar, que não é uma panaceia. Claro, não vai solucionar todo o problema do mundo, mas é uma ferramenta que devemos usar, porque se estivermos comprometidos em criar impacto social, em resolver problemas, devemos estar abertos a usar qualquer ferramenta disponível para nós. E os dados podem ser muito poderosos, muito potentes nisso. Por exemplo, na questão do tráfico de seres humanos, a gente trabalhou na fronteira, na Índia e do Nepal, tentando identificar as pessoas que atravessavam a fronteira, se estavam sendo traficadas ou não. Então, com a ajuda de a gente já também ajudou alunos de universidades com os dados para que mais deles se formassem. Também o pessoal da área ambiental, que trabalha com conservação e preservação. Então, todas essas aplicações de dados têm sido bem-sucedidas. Pessoas que precisam de empregos para que eles consigam encontrar o emprego certo. Então, os dados conseguem fazer tanto no setor social e, ainda assim, geralmente a gente subestima e deixa que somente as grandes empresas usem esses dados. E há tantas coisas que se pode fazer para o bem usando dados que, na verdade, data for people. Os dados têm que ser usados para as pessoas. E também em prol das causas e problemas sobre os quais nos preocupamos. Então, muito obrigada por terem me convidado. É uma honra, um prazer estar aqui em Florianópolis de novo. Você já é da casa, já é da grande família, e o Andrew está aqui conosco. Depois nós vamos falar um pouquinho construindo esse movimento que está todo mundo convidado para fazer parte. Jaque, eu já descobri que a Jaque é catarinense, sim, de Balneário. Quase nada evidente. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaque, eu sou pesquisadora, eu sou um desses exemplos que o Andrew estava falando de empresas do setor privado que são capazes de replicar metodologias para fazer diferença de alguma forma. E hoje eu vim conversar com vocês um pouco e dividir um pouco da nossa experiência. Eu trabalho no Instituto de Pesquisa, o IBPAD é um instituto independente de pesquisa, mas nós somos essencialmente pesquisadores apaixonados por ensinar e aprender e apaixonados por pessoas antes de qualquer outra coisa. A gente aprendeu ao longo do caminho que dados são pessoas. No último ano, nós tivemos a sorte e o privilégio de sermos abordados por instituições vinculadas a povos tradicionais da Amazônia para fazer uma análise de dados por uma pesquisa realizada pelos próprios povos tradicionais. Ao invés de a gente simplesmente analisar e entregar uma análise de dados, por que não ir lá e ensiná-los? No final do dia, conhecimento é poder. Porque eu sou a detentora do poder e porque eu, na minha posição de privilégio, tenho que falar pelo outro. Isso não faz sentido. Então, o que eu posso fazer da minha posição de privilégio, enquanto uma pesquisadora que tem esse conhecimento, que tem essa expertise, é transmitir isso. O meu papel é tradução. Então, eu não vou ensinar como eu ensino numa sala de aula de uma universidade pública, na qual outras pessoas com privilégios similares aos meus estão também presentes, mas eu vou ensinar de uma forma que eles entendam, de uma forma que eles possam falar sobre eles mesmos. Dados são conexão. Dados são autoconhecimento, muitas vezes. E é com isso que eu trabalho. Eu trabalho numa era em que a gente está com dados digitais, e a gente está vivendo políticas de algoritmos que circulam e circundam a gente de formas nas quais a gente perde o contato humano, a gente perde o reconhecimento do outro do nosso lado. Muitas vezes a gente é amigo em redes sociais antes de se conhecer pessoalmente, muitas vezes a gente se apresenta do lado do palco antes de subir. Isso é natural, a globalização, a digitalização do mundo é natural, mas do outro lado tem sempre um ser humano. Então, a forma como eu trabalho hoje é uma forma que vem do meu cotidiano para a minha forma de trabalho. Então, eu acredito que conhecimento é poder, eu acredito que entender análise de dados faz diferença, e eu espero que a gente possa conversar bastante sobre isso. E a gente tem ajudado e feito o que a gente pode em termos de disseminar esse conhecimento para dar poder para outras pessoas. Eu posso falar da minha causa, eu posso falar de educação para mulheres, eu posso falar de nivelamento de mulheres no mercado de trabalho, isso é a minha pauta. Agora, a minha posição de privilégio é ajudar outros a falar da pauta deles também, porque a voz tem que ser deles.
Então, é isso que eu acredito que seja a gente utilizar também dados para bem, é a gente utilizar e dar para as pessoas que têm que estar falando delas mesmas poder para falar disso. Uma última observação, até eu esqueci de mencionar isso antes, a gente dá alguns cursos de análise de dados e em um desses cursos eu tive o privilégio de conversar com uma profissional do Pará que trabalha com tráfico de jovens internamente no Estado. E eu lembro de uma conversa que a gente teve e ela foi muito sincera em falar que a grande dificuldade que a gente tem no Brasil em trabalhar isso internamente é muitas vezes falta de tecnologia e falta de expertise local. Então, o problema que eu tenho é que eu estou com todos os profissionais super capacitados em grandes centros, mas eu não tenho na população ribeirinha, eu não tenho na população quilombola, eu não tenho na população indígena, hoje autonomia para trabalhar com determinados aspectos, para discutir, por exemplo, políticas públicas, para falar com o Estado. Então, a nossa função não é só falar por essas pessoas, não é só sentar em mesas de discussão e discutir por elas, mas é talvez ir, se deslocar até esses lugares e começar a dar voz e formar disseminadores desse tipo de conhecimento, porque as pessoas começam a ter voz de verdade. Porque só falar sobre um assunto não é ter voz de verdade. A gente tem que... O conceito de empoderamento ficou um pouco batido nos últimos anos. O que é empoderar? Então, está na hora da gente começar a empoderar de verdade, disseminar de verdade o que a gente sabe. Nós somos seres humanos, nós somos conectados. E eu acho que está na hora da gente começar a conectar mais do que nunca. Obrigada por ter aqui também. Obrigada, Jaque. Gente, como é bacana, né, a gente escutar as pessoas que estão aí trabalhando com dados do ponto de vista das pessoas, né, do ponto de vista de se colocar no lugar, já que foi fazer esse trabalho no Pará, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que nós todos podemos fazer, que nós todos podemos trabalhar de uma forma inteligente com tudo que tem das tecnologias e dos dados. E agora a gente vai escutar o Fabinho. O Fabinho tem uma história muito bacana conosco, ele faz parte da grande família Social Good, né, há tempo, né, Fabinho? Está num novo desafio aí muito legal, né, coordenou o Web conosco, e estava conversando com ele aqui antes do painel. O que eles escolheram? Uma questão histórica, né, muito mais séria hoje, a questão da educação e da escrita. Né? Como é que hoje os nossos jovens estão escrevendo, né? Como é que as pessoas estão lidando com isso, né? E como é que a inteligência artificial, como é que os dados, o que tem a ver com isso, Fabinho? Conta para a gente aí teu desafio, o que você faz, o que a Letros faz. Obrigado, Fê, pela acolhida. Como a Fê falou, ano passado eu estava aqui no palco do Social Good, apresentando os empreendedores do laboratório e contando para eles que era muito fácil. Aí a gente resolve pular para o outro lado do balcão e ver que não é tão simples assim. Eu trouxe uma apresentação, mas acho que eu vou seguir mais o fluxo da conversa aqui. Na Letros, basicamente, o que a gente faz, a gente quer ajudar estudantes brasileiros a escreverem melhor e a gente acredita que a tecnologia pode ajudar a gente a exponencializar esse trabalho. Os dados da última avaliação nacional de alfabetização, menos de 50% dos jovens são alfabetizados na idade certa. E 1 a cada 7 pessoas no mundo não tem plena capacidade, não tem um pleno direito de se comunicar por meio da escrita, porque não são analfabetos funcionais. E dentro de um texto, a gente começa a perceber que esses estudantes deixam pistas desse aprendizado. Eu vou mostrar aqui rapidinho, essa é uma redação de um aluno de 11 anos, e que ele ainda está no processo de aprendizado. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver bem, mas ele ainda tem um repertório super pequeno de pronomes, ela, ela. Ele ainda não entendeu muito bem a diferença entre o L e o U. Ele tem uma escrita fonética, entrou, fechou, e ele ainda tem um repertório super pequeno de conjunções. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a dar alguns indícios para a gente de que ele sabe construir um cenário. Portas sem parede, gramado com flores, coelhos, lagos, florestas. Ali ele já deu um sinal que ele está aprendendo a usar a vírgula. O nosso trabalho foi pegar essas evidências, essas pistas que os alunos deixam nos textos, e pegar muitos textos de muitos alunos que deixam muitas pistas nesses textos, e criar uma inteligência artificial que fosse capaz de, por um lado, dar uma devolutiva personalizada para esse aluno, mas acho que, principalmente, desonerar o professor de um trabalho que é bastante operacional, que é o processo de corrigir redação de muitos alunos com muitas pistas.
né? E no final do dia, o que a gente consegue fazer é fazer com que um professor, dentro do processo de sala de aula, ou seja, a tecnologia, a gente costuma falar que a gente deixa um limite muito claro para ela, que a partir do momento que um aluno escreve na plataforma, a gente oferece essas devolutivas para ele, a gente consegue agregar os dados desses alunos e oferecer para o professor um relatório muito claro de onde ele ainda tem que fazer a intervenção, de qual tem que ser o direcionamento da próxima aula, essa aula é do professor, né? O que a gente consegue fazer é que o processo de aprendizado seja muito menos focado em simplesmente dar o conteúdo, mas que ele seja bastante focado em garantir a evolução dos alunos e garantir de que o processo aconteça com base nessas evidências e com esses dados que estão acontecendo, né? E, além disso, uma vez que a gente tem o dado de todos esses professores, de todos esses alunos e de todas as escolas de um sistema, a gente consegue oferecer para uma rede de ensino, como a gente fez em São Paulo, como a gente está fazendo com a Secretaria Estadual do Espírito Santo, um mapa do que a gente precisa melhorar, né? Onde, dentre muitos problemas, qual que é o primeiro que a gente consegue atuar e conseguir, dentro desse grande problema, criar prioridades. É mais ou menos isso que a gente está fazendo na Letros. Muito bacana, Fabinho, a questão... Muito bacana, né? Endereçar essa questão da educação tão importante, né, para o nosso país e para o mundo como um todo. E aí, como vocês viram, né, o Fabinho está usando não só dados, mas inteligência artificial, né? Então, o que é importante é que os dados estão por trás de todas essas tecnologias, né? Tudo que a gente está sendo impactado hoje, né, tem a ver com as tecnologias exponenciais, o que o Edgar colocou aqui nessa pergunta difícil que a gente fez para vocês responderem das tecnologias exponenciais, mas isso é o nosso mundo. A gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa entender de problema e que problema a gente quer resolver com elas. O Andrew também tem um trabalho aí na educação, né, nos Estados Unidos, bem interessante, e a gente vai começar aqui com algumas perguntas do público e depois a gente segue conversando aqui, ainda temos 17 minutos do nosso painel para essa conversa. A gente tem uma pergunta aqui da Carol, de Florianópolis, e ela diz, como eu, que sou uma organização social que não trabalha com dados, como é que eu posso me tornar Data for Good? Eu vou começar a falar, eu vou deixar aqui para todo mundo, mas eu vou começar a falar do Social Good. Como é que a gente conseguiu e pensou e como é que a gente conseguiu entrar nesse mundo de dados e de Data for Good, enfim, de tecnologias exponenciais. Um grande desafio, né? Uma organização que iniciou em 2012, que tem uma grande comunidade de qual vocês fazem parte, de quem os nossos fellows fazem parte, que disseminam, né, todo o Social Good. Isso é uma grande comunidade. Então, assim, os labbers, né, os voluntários, é uma rede. É uma organização em rede. Como nós entramos nesse mundo como organização sem fins lucrativos? Estudando, entendendo, trazendo os melhores parceiros. E qual que é o nosso propósito? A gente fez um grande trabalho desde o ano passado com a Data Science Brigade, que teve no palco aqui conosco ano passado, que é do Serenata de Amor, que é um outro caso de uso de dados para o bem. Quem conhece o Serenata de Amor? O Serenata de Amor é um caso muito bacana do Brasil, em que se usaram dados públicos abertos, né, para trazer uma nova cultura contra a corrupção, o uso de verba pública. É um sucesso absoluto no Brasil, mundial. E, assim, esse pessoal é que veio conosco nos ajudar enquanto organizações sem fins lucrativos. E aí vieram vários outros parceiros, como a SAP, que trouxe um consultor para nós, 3 consultores durante 3 meses. Então, nós estamos aqui no Social Good para ajudar as outras organizações sociais, as outras organizações sem fins lucrativos. Esse movimento é para isso. Então, fica o convite para vocês se integrarem conosco no movimento, que a gente vai poder construir juntos como é que todo mundo pode participar do Data for Good. Fica aberto para vocês, né? Se fica alguma dica. Andrew, quer dar um conselho para nós, nosso mentor? Yeah, so I hear from a lot of particularly small organizations. Muitas organizações pequenas me falam dos desafios de usarem Data for Good. A gente vê o exemplo aqui da inteligência artificial. E a gente pensa assim, pô, ninguém na minha equipe consegue trabalhar com a inteligência artificial, então por onde começar? Eu acho que o melhor lugar a se começar é justamente se investindo na cultura da organização. Você tem uma cultura que é indagadora, que quer realmente desafiar as decisões que estão tomando, e aí, quando você estiver...
o sinal de que vocês estão entrando no movimento Data for Good é quando vocês usarem evidências e os dados que têm para ajudarem a tomar as decisões que têm que tomar. Então, não se trata necessariamente de grandes dados, Big Data, aprendizado de máquinas ou inteligência artificial. Eu acho que a coisa começa com o desejo, a vontade de aprender, de indagar, de ser rigorosa com a forma como a sua organização funciona e trabalha. Então, quando você começa a incorporar essa cultura, você naturalmente vai desejar mais informações, vai desejar entender melhor o trabalho que estão fazendo. Então, eu acho que esse tipo de investimento cultural normalmente é o melhor lugar a se começar, e também fazer parte de comunidades como essa, participando de eventos como esse, aprendendo, continuando a motivar e aprender mais as suas mais habilidades. Quanto mais a gente aprende, mais a gente encontra novas maneiras de aplicar os dados na sua organização. Mas tudo se remete a esse investimento cultural. Às vezes eu vou a conferências aqui e as pessoas saem querendo comprar um software ou contratar um especialista em dados para a sua organização. E eu acho que, a não ser que você tenha uma cultura que valorize as informações e os dados e o aprendizado, vocês não vão saber usar esses recursos de uma forma boa. E pegando uma fala da Jaque, quando a gente pensa em acesso, para a gente, o nosso maior desafio não é nem da casa para dentro, né? As tecnologias estão aí justamente para poder acessibilizar. Se a gente pegar o próprio case do Social Good nesse processo de trabalhar com dados, são tecnologias que estão aí, que estão disponíveis pela internet. Basicamente, qualquer um consegue criar uma inteligência artificial básica. O nosso desafio é como que a gente consegue comunicar, né? Ou seja, dado um universo grande de dados, basicamente na Letros hoje a gente está olhando para 25 indicadores de texto. Como que eu consigo comunicar isso para um professor? Qual que é a melhor maneira de eu contar essa história para ele? Como que eu crio uma narrativa desse aprendizado? Qual que é a melhor comunicação que eu posso oferecer? Dado o aprendizado que a inteligência nos traz, como que a gente consegue fazer isso? E a maneira que a gente faz, a gente não tem resposta para isso, mas a gente sempre se coloca a querer aprender muito com eles, né? De tentar e aprender e trocar com esses professores também. Ou seja, qualquer desafio, como qualquer outra tecnologia. Eu acho que no caso brasileiro também, a gente tem muito nas humanidades da nossa educação, né, do nosso próprio processo educacional no Brasil, as humanidades tendem a refutar a análise de dados como, né, a gente foge de várias coisas. Então, eu sou de humanas, eu não faço matemática. Eu acho que essa mentalidade do eu não faço, ela fecha muita porta para a gente. A gente faz, a gente é capaz. Todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza, são extremamente capazes. A gente tem que parar de ter medo. Sabe, análise de dados é aprendizado. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias aparece um problema na minha frente que eu não sei resolver. E a minha rede de amigos, como o Andrew falou, como a Fernanda falou, eu tenho uma rede de amigos, de nerds, a gente brinca. Mas é uma rede que me suporta, uma rede que, quando eu não sei fazer alguma coisa, alguém sabe. Então, nós precisamos nos conectar nessa perspectiva de que, se nós não somos donos dos nossos dados, alguém é. Dados são espaços de disputa no Brasil, seja por políticas públicas, seja por espaços de discussão. Então, a gente não pode se omitir desses espaços, a gente tem que se apropriar deles. E se apropriar é começar nesse primeiro estágio, como a Andrew falou, a gente está falando de culturas de organizações, a gente está falando de espaços de comunicação, mas também é um espaço mental, de vocês podem, todos vocês podem, e vocês têm direito de estar presentes nesses espaços de discussão também. Acho que é bem importante, né, esse ponto, e a gente acreditar que pode, né? Ninguém precisa ser cientista de dados. Também ninguém precisa entender, nem ser nerd, nem ser de tecnologia para vir conosco nesse movimento, né? É uma soma de esforços e é multidisciplinar, né? No próprio Social Good, assim, o Bruno, nosso líder, ele não é um cientista de dados, ele não é de tecnologia, ele é uma pessoa que quer trabalhar com inteligência de dados. E, gente, quando você começa a trabalhar com dados, o dado ele não fala com você, ele berra com você. Então, assim, as nossas decisões, enquanto organizações que querem gerar impacto, o dado é muito importante, porque ele grita com a gente. Então, assim, as nossas decisões não podem ser nesse mundo de inteligência de dados empíricos. Nós temos várias perguntas, vamos tentar ver o que dá em 10 minutos. A gente tem uma pergunta aqui, que ações e políticas podem promover a literacia de dados em comunidades ou grupos que ainda têm uma deficiência educacional mais fundamental ou básica,
E como não deixar minorias para trás em um mundo onde os dados são o novo petróleo? Eu acho que o Fabinho já falou um pouquinho disso, a Jaque já falou um pouquinho disso. Alguém quer complementar essa pergunta? Eu acho talvez que no Brasil, pela nossa realidade, pela lógica, que é, aspas, um atraso, né? Porque não necessariamente povos e minorias, aí a gente está falando de uma realidade muito urbana, mas, por exemplo, a analfabetização no espaço rural é praticamente, né, a totalidade da realidade que a gente vive. Isso não necessariamente torna o espaço mais fraco, porque é outra realidade de socialização. A gente não está falando de uma realidade capitalista urbana na qual eu preciso necessariamente ser letrado. A gente aprende que você aprende com o rio, você aprende com o solo, coisas que eu não sei fazer e eu sei ler muita coisa. Então, eu acho que é você, de novo, na sua posição de privilégio, aprender a traduzir determinadas coisas e preparar de verdade indivíduos. Então, não é só passar, a gente brinca de passar a mão na cabeça e fazer a pessoa achar que ela sabe, mas fazer com que ela realmente aprenda. Eu acho que isso é importante também. Bem, e só para complementar esse ponto, acho que a gente que está aqui criando soluções, acho que o ponto é sempre pensar qual que é a tecnologia certa, né? A gente tem sempre a preocupação de pensar, a Letros funciona no interior do Tocantins, em escolas de zona rural, né? Para isso funcionar, a gente teve que pensar numa tecnologia que rode em 1 megabyte de conexão. Então, isso são escolhas que foram feitas pela gente, pela prioridade que a gente tem de querer chegar na escola pública. Então, acho que esse é um ponto de sempre estar na cabeça de quem está tomando as decisões pelas soluções, né? Vou trazer outra pergunta também sobre dados, de uma forma prática, o que é necessário para trabalhar com dados, né? Então, a gente já falou aqui um pouquinho que ninguém precisa ser, né, da tecnologia, cientista de dados, mas a pergunta é quais são as habilidades necessárias e quais os campos de estudo que trabalham em conjunto com um conjunto de dados, em conjunto com dados. Quer falar um pouquinho, André, sobre as habilidades? Há uma grande variedade de habilidades que são usadas quando trabalhamos com dados. Quando falamos de dados, damos a ideia que é uma coisa só. Mas, normalmente, não é assim. Não é uma pessoa que vai fazer tudo. Isso não é verdade, porque temos habilidades diferentes. Coleta de dados, pessoas que só cuidam da engenharia de dados, e a parte de ETL, manipulação de dados. Tem outros que trabalham com a ciência de dados, com algoritmos, as subdisciplinas sobre o tipo de metodologia, as regras. Aí tem outro grupo de pessoas que trabalham com produtos, depois temos os pesquisadores. Então, são habilidades bem distintas. Alguns dos exemplos assim mais plásticos no mundo da ciência dos dados, aí nós temos uma espécie de mistura de experiência de domínio. Então, dados normalmente são aplicados numa determinada área, numa determinada pergunta que está sendo estudada. Depois nós temos habilidades mais científicas na coleta de dados. Depois nós temos a área da matemática. E tentando combinar essas três coisas que definiam um cientista de dados, não precisa ser uma pessoa só. Numa organização, para trabalhar os dados da melhor forma possível, na verdade, é você ter vários times que trabalham com os dados, cada um com a sua competência, com as suas habilidades, com o seu conhecimento. Por exemplo, na Universidade de Chicago, nós sempre trabalhávamos em equipes, cada um traz a sua habilidade. Alguém entendia muito de matemática, outro sabia mais de codificação e outro sabia mais sobre a coleta. Então, combinando tudo isso, é que nós conseguimos avançar. E as fundações e as empresas estão fazendo isso. Temos que aprender as várias disciplinas e entender um pouco da matemática, dos conceitos, é importante. A gente não precisa ser um matemático e resolver a equação, mas entender os conceitos subjacentes ajuda. Now a question to indígenas, né? Quais os principais desafios de trabalhar com dados e tecnologia junto a esse tipo de comunidade? E, enfim, que desafio é esse, né? O meu trabalho não foi com indígenas especificamente, foi com quilombolas. Enfim, eu acho que o desafio número 1 é, primeiro, a lógica de análise de dados, ela sempre é muito urbana, né?
Então, a forma, até como instrumentos são construídos. E, para deixar claro, as comunidades construíram seus próprios instrumentos, aplicaram, e a gente entrou para auxiliá-los na análise de dados. Então, até essas prerrogativas de como personalizar uma pesquisa, por exemplo, para que ela funcione no espaço rural. Por exemplo, quando você fala de renda para uma comunidade não capitalista, o que isso quer dizer? E eu digo comunidade não capitalista, é claro, ela tem associação com centros urbanos capitalistas, mas eles vivem numa realidade de socialização de bens comuns. Então, se alguém tem uma casa de farinha, todo mundo tem essa casa de farinha. Então, o que isso quer dizer para uma comunidade? E você entrar num dia 1 e ter um aluno no começo da sua turma que nunca mexeu no computador e nunca mexeu num computador. Você tem que mostrar para ele como mexer o dedo num mouse, ele vê numa tela um mouse mexendo. Então, você passa por desafios que é literalmente como você traduz absolutamente tudo que você faz. E isso faz até você, enquanto pesquisador, melhorar, porque você tem que parar para pensar, espera, eu preciso explicar para uma pessoa que entende de nascente de rio, de colheita de mandioca, o que é um computador. Então, como isso me desafia enquanto pesquisadora? E, além disso, como eu traduzo conceitos de pesquisa e análise de dados para a realidade deles? Então, eu não vou abrir uma planilha. E aí a gente trabalha com softwares mais simples, a gente trabalha com Excel da vida, não é nada muito complicado. Então, como eu consigo traduzir isso? Eu acho que a palavra para isso é tradução, e é empatia. É eu sentar com eles, conhecê-los antes, conhecer a realidade, perguntar para eles como é a vida deles, como eles são, como eles aprendem, para depois eu adaptar a minha forma de ensinar. Eu acho que é essa a questão. A gente não pode ir com lógicas urbanas para a lógica rural, ou para qualquer lógica de povos tradicionais, ou até qualquer lógica de vulnerabilidade. Se eu vou para um EJA ensinar um adulto a escrever, eu não posso ensinar como eu ensino uma criança de 7 anos. Existem outras realidades implicadas nisso. Então, eu acho que os desafios estão mais na gente, no nosso lado, do que no lado deles. É como a gente se desafia, enquanto ser humano, para criar uma empatia real com o outro lado. Eu acho que é aí que está a questão. Jaque, eu acho que a Jaque trouxe um ponto muito importante, gente, empatia, né? A questão das habilidades humanas, como é que a gente trabalha isso nesse mundo aí de tecnologia e de dados. Muito bacana você trazer isso. A gente tem mais uma pergunta, 2 minutos aqui, 38, para terminar o painel. Uma pergunta aqui de São Paulo, do André, que está aí por live stream conosco. Como você vê a educação sobre dados como uma maneira de fomentar consciência sobre o uso de dados e também fomentar outras iniciativas baseadas no uso de dados? Hoje, uma parte muito pequena dos brasileiros tem conhecimento sobre quais dados ele fornece e tem acesso, e isso acaba sendo uma prisão. Quem quer? Acho que um ponto importante é que os dados, nesse processo, eles podem ser uma ferramenta política muito importante para as pessoas se manifestarem, principalmente. Quem quer trabalhar com dados tem que estar muito disposto a lidar com incerteza, né? E muitas vezes, a gente construiu um mundo com base em certezas e decisões de quem estava no poder. O dado pode evidenciar que o caminho deveria ter sido outro, e, principalmente, pode colocar novas perguntas na roda. Então, acho que a gente conseguir educar uma geração que consiga lidar com isso para construir novos instrumentos de poder e para ocupar espaços que talvez não ocupassem, é um caminho que é super importante. E aqui eu acho que fica uma provocação também, né, sobre o que cada um de nós tem a ver com os dados, né? Os nossos dados, os dados abertos, os dados fechados, né? Nós como pessoas. Já que quer dar uma mensagem, porque o Andrew depois vai ficar conosco para lançar o movimento. Eu acho que, só para complementar talvez isso, nós sim disponibilizamos dados, né? Nós vivemos num ambiente imerso em dados, não tem como. Se o ambiente digital existe, ele é um ambiente artificial que foi criado para a gente ser imergido dentro. E a gente sabe que as legislações de proteção estão chegando, mas elas estão chegando aos poucos no Brasil. A gente tem ainda, 17 meses para a regulamentação acontecer de uma legislação que já está aí, que acabou de ser regulamentada na Europa, nos Estados Unidos. Enfim, o Brasil ainda não está regulamentando isso. Então, está na hora da gente acordar e parar de deixar outras pessoas tomarem decisões pela gente. Eu tenho o privilégio, eu sou capaz de tomar decisões por educação de mulheres, mas o meu dever é ensinar outras pessoas e disseminar esse conhecimento. Então, eu acho que não neguem esse mundo. Ele está aí, ele precisa de vocês dentro deles. O papel de vocês é essencial. Entrem, venham para cá. A gente está disponível para ensinar quem precisar aprender. Obrigada, Jaque. Fabinho, quer dar uma mensagem final aqui para a gente terminar o painel? Acho que minha fala é muito no sentido que a Jaque falou, né? Nosso papel aqui nesse espaço de quem está no privilégio, de quem está tomando as decisões, a gente está escolhendo qual o sentido que a gente dá para esses dados. O Brasil ainda está definindo a regulamentação,
A gente, inclusive, está construindo uma plataforma no meio de incerteza dessa regulação, e o nosso papel é justamente tomar essas escolhas que podem afetar melhor a vida das pessoas, né? No caso dos alunos, que possam garantir acesso, que possam garantir aprendizado, e nosso papel é dar sentido a todas essas coisas. Tá bom, olha, 000, Edgar, não estourei nem um segundo do tempo. Vou agradecer super a Jaque, o Fabinho, convidar o Andrew para ficar aqui conosco, né? Nós vamos, então, fazer agora um lançamento do movimento Data for Good. Vamos chamar aqui o Américo, da Fundação Telefônica. Está comigo ou está contigo fazer isso, Edgar? Está comigo? Então, tá bom. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada. Tchau, gente, um prazerzão.